Apostos, o professor Fábio já chegou de novo. Vamos lá conversar sobre crimes hediondos, não é isso? Tema dos mais importantes para a prova da gente. Muito bem, show de bola. Obrigado, Fábio. Vamos lá, pessoal, todo mundo agora focado nisso aí, tá? Pessoal, a gente já matou tortura, já viu todas as possibilidades, a gente até conversou outras coisas, além de legislação extravagante, a gente já caminhou para o direito penal, já fomos no ECA. Aqui é assim, a gente já voltou em direito constitucional, a gente estuda tudo. Tudo que vai cair na prova da gente, tá? Tudo que vai cair na prova da gente. Me organizar aqui. Muito bem. Senhores, vamos começar a estudar uma lei de 1990. É uma lei que vai ser chamada, apelidada de Lei dos Crimes Hediondos. E aí, acho que o primeiro ponto, o ponto de partida, é a gente saber o que é hediondo. Porque se nós formos ao dicionário, que pode ser o Aurélio, pode ser o Ruais, a gente vai encontrar que hediondo é aquele delito que é considerado repugnante. Você quem manda, Elizabeth. Vamos nós. Bom, hediondo é aquele crime que ele é considerado de nada. Repugnante, bárbaro ou asqueroso, né? A gente vai trabalhar, então, com crimes que são repugnantes, bárbaros e asquerosos. Show de bola. Pessoal, qual foi a função dessa lei que nasceu em 1990? Essa lei nasceu com uma finalidade. A lei de crimes hediondos, ela resolveu pegar alguns crimes que já existiam e dizer assim, eu vou dar um tratamento diferenciado, mais rígido, mais rigoroso a esses crimes aqui que já existem. A lei de crimes hediondos, ela não veio criar novas figuras típicas, não. Ela não veio criar novas figuras penais, não. Ela simplesmente pegou alguns crimes que já existiam e disse, eu vou dar um tratamento diferenciado a esses crimes que já existem. Eu vou pegar alguns desses crimes e vou chamá-los de hediondo. Isso significa dizer que eu vou dar um tratamento diferenciado a esses crimes, um tratamento mais rigoroso, um tratamento mais grave. Então, essa foi a função da lei de crimes hediondos. Pegar alguns crimes, pessoal, que já existiam e dizer, esses crimes eu vou dar um tratamento mais rigoroso. Beleza? Esses crimes são os crimes chamados de hediondo. São os crimes chamados de hediondo. Só um minutinho, pessoal. Atualizando aqui. Muito bem. Show de bola. Senhores, olhem para o seguinte. Beleza, a gente já viu que é hediondo, né? Viu que é repugnante, bárbaro, asqueroso. Beleza? Show de bola. Veio transformando a coisa, deixando a coisa, como viu que está dizendo aí, mais grave. É verdade, é uma tentativa de diminuir a criminalidade. Show de bola. Agora, primeira informação importantíssima dessa minha aula de crimes hediondos. Ei, turma, não é hediondo o que eu acho que é hediondo, não. Porque o que eu acho que é hediondo, Alan pode não achar. Davidson também não. Elton, se lembra de Elton, torturador? Pode também não achar. Elizabeth pode não achar. Ei, Reginaldo pode achar. Maria Tereza pode achar uma coisa que seja hedionda e eu posso não achar. Galerinha, hediondo não é o que você acha que é hediondo, não. Hediondo é o que a lei disse que é hediondo. Quem me diz o que é hediondo é a lei. Quem me diz o que é hediondo é a lei. Como é que eu sei, Demétrio, quais são os crimes hediondos? Reginaldo postou aí uma questão que perguntava crime tal, crime tal, crime tal, crime tal, quem é hediondo? Pessoal, só tem uma forma de saber quem é hediondo. Abrindo a lei. Só que você não vai poder levar a lei para a prova.
Então você vai levar os crimes hediondos aonde? Na cabeça, né, galera? E turma, pergunta da prova de vocês. Qual foi o critério que o Brasil adotou para identificar os crimes hediondos? Resposta da prova de vocês. O critério é critério legal. O Brasil adotou o critério legal para identificar os crimes hediondos. O que significa isso, turma? Significa dizer que para eu saber quem é hediondo, eu tenho que abrir a lei e ver quem a lei escolheu chamar hediondo. Beleza? Não é hediondo o que você acha que é hediondo, o que eu acho que é hediondo, ou o crime que é bárbaro somente, ou o crime que é repugnante somente, ou o crime que é asqueroso. Não, não, não. Hediondo é o que a lei disser que é hediondo. Tá? Hediondo é o que a lei disser que é hediondo. Show de bola? Vamos lá, vamos mais. Muito bem, pessoal. Entenderam isso, né? Critério é critério legal, tá? Não pode esquecer isso, não. Vamos lá. Vamos lá. Ele está falando o seguinte: tem possibilidade de cair exploração sexual de crianças? Foi sancionado, são taxativos, tal. Vamos conversar sobre tudo isso aí. Não se preocupa, não. A gente vai andar bem direitinho. Próximo slide, vamos lá, pessoal? Galera, apresento a vocês aqui, ó, os crimes hediondos. Pronto. Vocês já estão aí diante de todos os crimes hediondos. Pessoal, eu coloquei ali em cima, ó, rol de crimes hediondos. O que é rol? Rol é lista. Rol é lista. Rol significa lista de crimes hediondos. Show de bola. Lista dos crimes hediondos. O que acontece, pessoal? Acontece que o critério que foi utilizado pelo Brasil, eu disse a vocês que é um critério legal. E os crimes hediondos, como o Eider falou, eles são taxativos. O que significa ser taxativos, galerinha? Significa que são só esses que vocês estão vendo e nenhum outro mais. Não é hediondo que eu acho que é hediondo. A gente já viu isso, né? É o que a lei me diz que é hediondo. Isso significa critério legal. E quando eu digo a vocês que eles estão num rol taxativo, isso significa dizer, quando eu digo a vocês que eles estão num rol taxativo, significa dizer que eles estão numa lista, rol é lista, que só são esses e nenhum outro mais. Beleza? Vamos responder a pergunta de Eida já já. Mas vamos dar uma passeada aí pelos crimes hediondos. Vamos ver quem é que é hediondo, né? Vamos conhecer os crimes hediondos. Beleza, pessoal? Primeiro, homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Galera, veja só. Se os caras perguntarem a vocês, o homicídio é hediondo? A resposta é não. Homicídio não é hediondo. Homicídio não recebe aquele tratamento mais gravoso, mais severo, mais rígido, previsto na lei de crimes hediondos. Para o homicídio receber esse tratamento, eu tenho que ter um homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Ei, galera, deixa eu dizer um negócio a vocês. Na minha infância, todos vocês são bem mais novos do que eu. Todos, absolutamente todos. Menos o Fábio. Fábio não. Fábio é bem mais velho do que eu. Mas todos vocês são bem mais novos do que eu. E não sei se lembram do que eu vou falar, não. Tá? Não sei se lembram do que eu vou falar, não. Mas olha só. Na minha época de criança, galera, há um tempinho, ou melhor, na minha época, as crianças eram aterrorizadas com a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. A cuca era assim. A cuca vai pegar. Todo mundo morria de medo. A minha mãe é um amor de pessoa, né? Vocês já notaram que eu amo minha mãe de paixão. A minha mãe, ela me aterrorizava com outra coisa. Vizinho à minha casa, na realidade, 2 ruas depois da minha casa, morava um marginal que fez terror, tocou o terror na cidade na época dos anos 70. Minha mãe dizia, toda vez que eu ficava danado, minha mãe dizia que ia chamar ele. Olha, eu cresci achando que minha mãe era a melhor amiga dele. O cidadão era conhecido carinhosamente por Brinquedo do Cão.
E eu morria de medo, Luan, de brinquedo do cão. Não tinha medo de outra coisa, não. Bicho-papão, cuca, não, isso era fichinha. Manel, minha mãe dizia assim, vou chamar brinquedo do cão. Pronto. O mundo se acabava. Nessa mesma época, surgiu o que a gente... Cara, Mão Branca, ninguém sabia o que era. Diz a lenda que Mão Branca era um grupo de policiais que exterminavam bandidos. Na realidade, nós não sabíamos se Mão Branca era um vigilante. Ó, Luan tá lembrando dessa história aí. Se a gente não sabia se era um vigilante. Que era o vigilante, pessoal? O vigilante que eu tô falando não é o vigilante do carro forte, não. O vigilante é aquele cara que sai à noite para exterminar bandidos. A gente não sabe se o Mão Branca era uma pessoa, se o Mão Branca era um grupo de pessoas, enfim. Isso ninguém conseguiu saber. Mão Branca era assim, ele botava no jornal, pô. O cara publicava no jornal, Luan. Fulano de tal, boy fulano vai morrer. Ei, não dá 2 ou 3 dias, não. Boy fulano aparecia morto, comendo capim pela raiz já. Pessoal, se esse Mão Branca era um cara fazendo o papel de vigilante e estava agindo numa atividade típica de grupo de extermínio, esse cara hoje, ele era considerado dentro do rol dos crimes hediondos, porque ele praticou um homicídio em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que ele fosse um só agente, ele estaria dentro do que nós chamamos dessa primeira hipótese do critério taxativo, do critério legal do rol dos crimes hediondos. Muito bem, cometer crime hediondo, é verdade. E o homicídio qualificado, né, pessoal? O homicídio qualificado é hediondo. Lá em direito penal, a gente vai ter a oportunidade de falar das qualificadoras do homicídio. São qualificadoras do homicídio, né, para vocês lembrarem. O motivo torpe, o motivo fútil, a emboscada, o fogo, o mecanismo que tornou impossível a defesa da vítima, a tortura, mediante pago ou promessa de recompensa. Todas as hipóteses de homicídio qualificado são hediondos, tá? Então, pessoal, pergunta da prova de vocês. O homicídio é hediondo? Se o homicídio for qualificado, sim. Todo homicídio qualificado é hediondo. E se o homicídio não for qualificado, ele deve ser um homicídio simples. O homicídio simples só é hediondo se ele for praticado numa atividade típica da de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. É muito difícil nós termos um homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo cometido por um só agente. Normalmente, o cara que está no grupo de extermínio, ele vai praticar homicídio qualificado. É difícil na prática a gente encontrar essa figura. Mas eu não vou falar de prática com vocês. Eu vou falar de teoria. Então, na teoria, o homicídio qualificado, todo ele é hediondo, e o homicídio simples, quando praticado em atividade típica da de grupo de extermínio, né? Beleza? Show de bola. É óbvio que a gente teve um momento em que o Mão Branca foi algo, talvez até importante para alguns setores da sociedade, alguém possa pensar assim, mas, obviamente, isso vai desnaturar, né, pessoal? A gente vê aí as milícias, o Mão Branca, naquela oportunidade, ele matava bandido, mas a gente não pode, diante do pacto social que a gente firmou com o Estado, a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Eu me preocupo muito, eu não sou advogado de bandido, eu sou advogado criminal, é diferente. Mas eu me preocupo muito com o que a gente boneco do cão não, é brinquedo do cão. E eu não tenho mais medo não, Luan. Pode falar em brinquedo do cão. Antigamente, quando você dizia assim, lá vem o brinquedo do cão, eu digo, opa, era o primeiro a correr. Mas pessoal, a gente tem que ter muito cuidado aí com essa justiça com as próprias mãos que a gente está tendo aí nos linchamentos e tudo mais. Isso é muito preocupante, eu como advogado, como cidadão, como formador de opinião, eu me preocupo muito com isso, a gente tem que combater isso realmente, apesar da violência estar escalada aí, mas enfim, não vai levar a nada a gente voltar à idade da pedra, né? Não vai levar absolutamente a nada. Pessoal, vamos para o segundo crime hediondo, vamos lá? Latrocínio. É óbvio que o latrocínio cai na prova de vocês, galera. Sabe por que cai na prova de vocês? Porque
porque está lá na prova de vocês dizendo que cai roubo. E o latrocínio está dentro do roubo. E lá em direito penal, Danilo travou lá, aqui, Danilo, a conexão caiu um pouquinho, mas está tranquilo. Chego já lá, Sebastião, chego já lá. Falo já já. No latrocínio a gente vai poder falar um pouquinho sobre a súmula 610 e tudo mais. Tá? Luan, é o roubo mais morte, é um crime complexo. No latrocínio, dentro do mesmo evento, eu tenho que ter o roubo e tenho que ter a morte, né? Para a gente poder aí configurar o latrocínio. O latrocínio é um crime hediondo. Os caras devem perguntar isso para a gente. Pessoal, o terceiro crime hediondo, ó. Manel, respondo já a você. Extorsão qualificada pela morte. Turma, pergunta da prova de vocês. O crime de extorsão, ele é hediondo? A resposta é não. O crime de extorsão é um crime que cai na prova de vocês. Está lá no artigo 158. Mas a extorsão só vai ser hediondo se for extorsão qualificada pela morte. É uma das modalidades da extorsão. Cuidado, porque se os caras perguntarem só extorsão é hediondo, a resposta é não. Só a extorsão não é hediondo. A extorsão qualificada pela morte, essa sim é hediondo. Franklin está fazendo uma observação. O Luan está perguntando, tem que ser roubo e a morte de uma mesma pessoa? Não, Luan, a gente vai até dar uma olhadinha nisso lá na aula de penal. Eu posso até subtrair o bem de uma pessoa, dar um tiro em outra, isso ainda vai ser latrocínio. Beleza, Danilo, você tinha caído. Está voltando agora, vamos dar uma atualizada. Danilo, só para lembrar, a gente está aqui vendo quais são os crimes hediondos. A gente já viu homicídio qualificado, já viu latrocínio e já viu a extorsão qualificada pela morte. Senhores, vamos para o 4, vocês estão vendo aí? Extorsão mediante sequestro na forma qualificada. Ei, turma, a gente tem uns professores de direito penal massa aqui no Brasil, né? Tipo assim, Ratinho, Ana Maria Braga, William Bonner, Marcelo Rezende, aqui na Paraíba tem uns também. Bom, mas veja só, a gente pode até escutar esses caras, não tem problema nenhum não. Mas a gente tem que saber que os caras dizem errado, né? Olha só, o William Bonner vai para a televisão e diz assim, existem 12 pessoas sequestradas em São Paulo hoje. Galera, esse crime não é sequestro. Esse crime é extorsão mediante sequestro. O crime aí é do artigo 159 do Código Penal, é um crime contra o patrimônio. Mas soaria até estranho, né? Quando você ouvisse assim o William Bonner dizer, existem 12 pessoas sendo extorquidas mediante sequestro no Brasil, em São Paulo, atualmente. Ele vai dizer logo 12 pessoas sequestradas. O crime de sequestro é diferente do crime de extorsão mediante sequestro. O crime de sequestro não é hediondo, mas a extorsão mediante sequestro, em todas as suas formas, é hediondo, tá? Então, a extorsão qualificada pela morte está no 158. A extorsão mediante sequestro, que está no 159, é outro crime, é outro tipo penal, é outra figura penal, juntamente com todas as suas formas qualificadas, é também crime hediondo. Show de bola? Pessoal, quinto crime hediondo, estupro. O estupro é hediondo. E o sexto é o estupro de vulnerável, que é um crime relativamente recente, né? Ele foi introduzido agora nessa alteração aí dos crimes contra a ordem sexual, que agora se chama crimes contra a ordem sexual, antigamente se chama crimes contra os costumes. A gente teve aí em 2010, 2011 para cá. O estupro de vulnerável também é um crime hediondo, né? O indivíduo que mantém relações sexuais com uma menina com menos de 14 anos comete estupro de vulnerável. O indivíduo que mantém relações sexuais com uma deficiente mental comete estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é hediondo, sim. Epidemia com resultado morte. Pessoal, o nome do crime é epidemia com resultado morte. Mas o crime é causar epidemia gerando resultado morte. O que é, Demétrio, causar epidemia? Causar epidemia é espalhar dolosamente agentes patológicos.
patógenos, agentes patogênicos. Quando você dissemina agentes patogênicos, porque quer, e isso leva à morte de alguém, a gente está diante do crime de epidemia com resultado morte, tá? Epidemia com resultado morte. Manuel está perguntando, HIV? Não, pessoal, cuidado. Espalhar HIV não é epidemia com resultado morte, porque HIV não é tido como epidemia, Manuel. Espalhar HIV pode até ser tentativa de homicídio. A gente tem várias decisões de tribunais dizendo que se a menina ou o rapaz mantém relação sexual transmitindo HIV, a gente está diante de possível tentativa de homicídio. Rafael está perguntando, é contágio de doença venérea? Não, porque HIV não é doença venérea. Não é epidemia, como o Manuel perguntou. HIV não é contágio de doença venérea, como Rafael falou. Poderia se incluir HIV em contágio, um crime chamado transmissão de moléstia grave ou tentativa de homicídio. É isso que acontece hoje, tá? É isso que acontece hoje. Eu vou até dizer o número do artigo aos senhores. O nome do crime é perigo de contágio de moléstia grave, artigo 131, tá? Perigo de contágio de moléstia grave. O que Rafael perguntou era o 130, perigo de contágio venéreo, e não é. E Manel perguntou se poderia ser epidemia com resultado morte, já está respondido aí. Galerinha, falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Pessoal, você vai dizer assim, olha, muita gente diz, mas como isso aí é o quê? Isso aí é alterar medicamentos. E, não acho isso repugnante, não. Não acho isso hediondo, não. Pessoal, o direito brasileiro não quer saber o que você acha, não. Galera, o critério é legal. O que você tem que saber é o que o legislador achou que era hediondo, não é o que você acha, não. Turma, numa época dessa, nós tivemos um escândalo aqui no Brasil com uns anticoncepcionais de farinha. Os caras estavam fazendo e vendendo anticoncepcionais sem colocar o princípio ativo. Era pílula de farinha. As meninas compravam um anticoncepcional, mantinham relações sexuais e engravidavam. Era um remédio chamado Microvlar. Depois desse escândalo do Microvlar, o crime de falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais apareceu como figura hedionda aí no 7B, tá certo? Oitava, favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou de vulnerável. Meus amigos, lá atrás, voltando um pouquinho, quem perguntou para mim sobre isso pode se manifestar novamente, que eu não estou sabendo quem é, mas foi Eider, tá? Eider perguntou isso, Eider. Eider perguntou, atualizo, sem bronca. Pessoal, Eider perguntou se esse crime pode cair na prova de vocês. A minha opinião é que não. Esse crime de favorecimento da prostituição que vocês estão vendo aí, foi aquele bafafá que deu com Xuxa lá no Congresso Nacional, né? A presidenta Dilma sancionou ele semana passada. Na minha visão, e olha que eu estou nessa de concurso aí há 17, vou fazer 18 anos, só pode ser cobrado legislação até a data do lançamento, da publicação do edital, que, salvo engano, foi lá para o dia 30 de abril, alguma coisa nesse sentido. Qualquer alteração depois na legislação não entra para a prova de vocês. Mas, por desencargo de consciência, se eu sei lá que diabo o IBFC pensa, eu estou colocando a vocês que esse crimezinho aí de favorecimento à prostituição, ele foi inserido semana passada. Na minha humilde visão, esse crime não pode cair. Se esse crime cair, eu já estou pronto para fazer recurso para derrubar isso aí, tá?
Show de bola. Luan, se não der certo, a gente monta um show aí, não é possível que nem vocês não vão, né? Nem vocês não vão. Bom, é isso aí. Essa é a minha opinião aí. Eu acho que esse crime não vai cair nem a pau. Beleza? E o último crimezinho aí, genocídio, tá? O crime de genocídio é aquele crime que você visa a extinção de uma raça, né? A extinção de uma etnia como um todo. O crime de genocídio é crime hediondo, sim. Meus amigos, aqui a gente não passa nada batido. Lá atrás, Sebastião me pede para falar da tentativa. Galerinha, Sebastião, eu ia falar, mas eu precisava passar por todos os crimes hediondos primeiro. Pessoal, aqui estão todos os crimes e estes são os únicos crimes hediondos que existem no direito brasileiro. E eles são hediondos se eles forem consumados ou tentados. Meu amigo Sebastião, lá atrás, colocou uma questão, enquanto nós estávamos aqui no break, que dizia o seguinte, a questão perguntava quem era hediondo e quem não era. A questão de Sebastião era assim, ó, nos termos da Lei 8072, são considerados hediondos os seguintes crimes. Aí Sebastião colocou, inciso primeiro, tentativa de latrocínio. Tentativa de latrocínio é hediondo, porque o latrocínio, tanto consumado como tentado, é hediondo. Show de bola. O 2 era tentativa de estupro, mas o estupro consumado e o estupro tentado são hediondos. O 3 era estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é hediondo. O 4 era falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais é hediondo. Aí Sebastião colocou assim, ó, assinale a opção correta. Apenas 1 e 2 estão corretas, apenas 3 e 4 estão corretas, todas estão corretas, todas estão erradas. Resposta correta, todas estão corretas. Todas elas são crime hediondo. Todas elas são crime hediondo. Show de bola? Ah, beleza, Sebastião. Show de bola. Agora ninguém erra mais, tá bom? Show de bola, pessoal. Aí você vai me dizer assim, Demetrio, me diz um negócio. Eu tenho que levar esses crimes hediondos na cabeça? Tem, negão. Tem, viu? Tem. Não achei ruim, não. Porque tem. Tem que decorar quem é hediondo. Tem que decorar quem é hediondo. Tá, mas eu vou ficar aqui feito um doido aqui em casa quando terminar essa aula, dizendo assim, homicídio, latrocínio, não sei quem. Não, peraí. Tu tá estudando assim ainda, é? Não me diga que você estuda legislação assim, não. Não me fala que tu tá estudando direito decorando assim, não. Por exemplo, mas como é que eu vou decorar crimes hediondos? Eu não vou ter que começar homicídio, homicídio qualificado, extorsão não sei o quê, latrocínio. Não, não é assim não, galera. Vou ensinar a vocês como é que vocês vão estudar legislação. Eles vão pegar esse slidezinho, aí vão ler assim, rol de crimes hediondos. Aí vocês vão ler. Vocês vão ler. Beleza, Demetrio. Eu vou ler isso aí eu vou ler em muito tempo. 1 minuto. Beleza, terminou de ler em 1 minuto? Foi? Foi. O que eu faço agora? Lê de novo. Tá, Demetrio, eu li, gastei mais 1 minuto. O que eu faço agora? Lê de novo. E depois? De novo. Quando você lê que você não aguentar mais, aí sabe o que você faz? Lê de novo. Porque, pessoal, no dia da prova, eu vou encontrar com você por aqui e vou dizer assim, ei, cara, me diga aí, bora lá, tá sabendo de tudo? Tô. Me diz aí quem são os crimes hediondos. Aí tu vai me dizer assim, né, dizer quem são, eu não sei não. Mas se você me disser eu digo se é ou se não é. Aí eu digo, show de bola, vamos lá, receptação. Aí você vai dizer, é não. Aí eu digo, estelionato. Aí você diz, é não. Aí eu digo, bom, mas tu não disse que não sabia quem era hediondo? Pessoal, você não precisa falar os hediondos. Você precisa apenas, quando vir,
identificar, dizendo assim, pô, esse não é hediondo. Por que eu sei disso? Porque você leu a exaustão. E quando você não aguentava mais ler, sabe o que você fez? Você leu de novo. E aí, efetivamente, isso vai ficar na tua cabeça. Tá? Efetivamente, isso vai ficar na tua cabeça. Galerinha, vamos lá. Todo mundo sabe agora quais são os hediondos, todo mundo sabe como é que estuda. Show de bola? Vamos andar. Boa, 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 boa. Pessoal, vamos para o seguinte. Aqui tem um slide muito legal, dos mais importantes. Eu preciso dar uma dica a vocês. E aí eu preciso de um tempinho e preciso que vocês estejam com a cabeça bem aberta. Vocês estão cansados, eu também estou. A gente está quase no final da nossa aula. Mas a gente tem um ponto muito importante que a gente vai demorar muito aqui falando dele hoje, tá? Vamos passar isso aqui. Olha só. Com calma, aqui, ó, em doses homeopáticas, tá? Quem não entendeu, digita dizendo que não entendeu, eu vou bem devagarzinho, tá? Pessoal, vamos ter que nos teletransportar lá para o direito penal agora. E eu, de coração, gostaria demais que os senhores já tivessem, pelo menos, lido uma vez, que seja, o crime de homicídio. O crime de homicídio, ele tem lá, matar alguém, é pena de reclusão de 6 a 20 anos. Show de bola. Isso está no caput do artigo 121. Aí, o parágrafo 1º fala do homicídio privilegiado. Eu vou ensinar a vocês lá em direito penal que toda vez que a gente for ouvir falar em privilégio, a gente está diante de uma diminuição de pena. Então, se eu estou diante do homicídio privilegiado, a gente vai ter uma diminuição de pena. Como é que esse homicídio é privilegiado? Quando é que ele é privilegiado? Vocês vão ver lá em direito penal que o homicídio é privilegiado quando ele é cometido sobre o domínio de violenta emoção, ou quando ele é cometido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou se ele é cometido por relevante valor moral ou relevante valor social. A vingança por si só não é uma qualificadora, nem é um privilégio. Mas eu não vou falar das qualificadoras agora, não. Vou falar do privilégio. Eu quero situações em que o crime tem a pena diminuída. Então, o crime de homicídio vai ter a pena diminuída quando ele é praticado com relevante valor moral, relevante valor social, ou quando você está sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Galerinha, o que é relevante valor? É um relevante valor seu. O indivíduo matou a sua filha. Se você mata ele por vingança, como meu amigo me falou, nós estamos diante de um relevante valor moral. Mas não é a vingança por si só, não. Tá? É o relevante valor moral. A eutanásia, aquela morte piedosa em que eu desligo os aparelhos de uma pessoa que está ligada por aparelhos, é homicídio privilegiado pelo relevante valor moral. O relevante valor moral é um relevante valor da sua pessoa, seu, tá? Que diz respeito a você. Relevante valor social é outra hipótese de homicídio privilegiado. Esse agora é um relevante valor para a sociedade, tá? Esse agora é um relevante valor para a sociedade. O relevante valor social, por exemplo, é matar um estuprador que estava aterrorizando uma cidade. Isso é relevante valor social. E você está sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a uma injusta provocação da vítima também pode levar você a ter uma diminuição do teu homicídio. Tá? Esses são os homicídios privilegiados, aquele que tem diminuição da pena. Show de bola? No parágrafo 2º, aparecem os homicídios qualificados. E quando vocês ouvirem falar lá em direito penal, na parte especial, em qualificador, é porque a gente tem um aumento de pena. Não é assim? Homicídio qualificado, eu já contei a vocês, pessoal, um bocado de coisa qualifica. Qualifica o motivo torpe, o motivo fútil, o uso de fogo, o uso de veneno, o uso de emboscada, utilização de um meio que tornou impossível a defesa da vítima, asfixia, tudo isso é qualificadora do homicídio. Vejam a seguinte situação. O indivíduo teve a filha estuprada. Ele descobre quem é o estuprador.
Ele vai ao estuprador e mata o estuprador da filha dele asfixiado. Asfixia mecânica por sufocamento. Galerinha, esse homicídio dele é um homicídio que, ao mesmo tempo, ele é privilegiado, porque ele matou o estuprador da filha, qualificado, porque ele usou asfixia mecânica, a esganadura. Meus amigos, nós estamos diante de um homicídio que nós chamamos de homicídio híbrido. O homicídio híbrido é aquele homicídio que é, ao mesmo tempo, qualificado e privilegiado. Pergunta da prova de vocês. O homicídio híbrido ou o homicídio qualificado privilegiado é hediondo? Nós não vimos isso lá. Nós vimos só que o homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, e o homicídio qualificado era hediondo. Mas a pergunta agora é, o homicídio qualificado privilegiado ao mesmo tempo, ele é hediondo? Eu trouxe para vocês aqui posições do STJ que já respondem, como os meninos já estão respondendo, a nossa indagação. Pessoal, vamos lá? STJ-HC, habeas corpus, número 36.317 do Rio de Janeiro. Pessoal, abre aspas, o STJ diz o seguinte: por incompatibilidade axiológica e por falta de previsão legal, o homicídio qualificado privilegiado não integra, o rol dos denominados crimes hediondos. Abre precedentes no STJ, já existe precedentes no STJ sobre isso. Ele está dizendo, o privilégio afasta a hediondez. Exatamente isso. O privilégio afasta a hediondez. Meus amigos, outra jurisprudência do STJ, agora um HC de São Paulo. O homicídio qualificado privilegiado não figura no rol dos crimes hediondos. E aí, precedentes do próprio STJ. E o último HC, o último habeas corpus de Minas Gerais, diz o seguinte, ó, o homicídio qualificado privilegiado não é crime hediondo, não se lhe aplicando norma que estabelece o regime fechado para integrar o cumprimento da pena privativa de liberdade. Isso aqui nem valendo mais, tá? Mas é só para mostrar a vocês que precedentes do STJ já afastavam essa situação, né? Precedentes do STJ já afastavam essa situação. Show de bola? Pergunta da prova de vocês, galera. O homicídio qualificado privilegiado é hediondo? A resposta é não. E aí, volto a lembrar, slidezinho para trás, que vocês precisam dormir com a cabeça em cima dessa lista de crimes hediondos, viu? Para passar aí do meio menos concentrado, ou melhor, do mais concentrado que é a lista, para o menos concentrado que é o juiz de vocês, através de um processo chamado osmose. Já ouviu falar nisso? Nem que entre por osmose, isso tem que entrar na cabeça de vocês. E aí, galerinha, tá tudo bem? Elizabeth tá bem, Elaine também, Diego, tranquilo, tá todo mundo acordado. Para quem fica assistindo a aula de Dinho até meia-noite, hoje aqui é fichinha, pessoal. Hoje aqui é fichinha, tá? Fichinha. Senhores, olha que marmota. Não sei se vocês sabem o que é marmota. Marmota aqui é presepada. Olha o que os caras inventaram na lei de crimes hediondos, pessoal. Tinha para que isso? Sinceramente, não tinha, não. Mas vamos lá. Os caras disseram, depois que eles terminaram de falar quem são os crimes hediondos, os caras foram dizer para a gente que tem 3 crimes que não são hediondos, mas que eles recebem o mesmo tratamento dos crimes hediondos. Pô, Demetrio, por que os caras não botaram esses 3 crimes dentro da lista de crimes hediondos? Porque não quiseram. Quiseram inventar moda. Os caras pegaram e disseram assim, os 3 T's, como o Diego chama, como o Rosenice está chamando, tráfico, tortura e terrorismo, não são hediondos. Eles são equiparados a hediondo ou assemelhados a hediondo. Isso significa dizer que eles recebem o mesmo tratamento dos crimes hediondos. Mas eu não vou chamar eles de crimes hediondos. E, turma, escuta essa. Olha, eu vou dizer por desencargo de consciência. Mas você vai chegar na prova matando a pau. Olha só. Não cai para a gente a lei de drogas, que é lá onde a gente encontra o tráfico.
Mas anota aí. Se perguntarem a vocês, tráfico na lei de drogas, que é equiparado a hediondo, está em que artigos? Tráfico na lei de drogas, que é equiparado a hediondo, está nos artigos 33 e 36. Os artigos 33 e 36 da lei de drogas são o que o STJ considera tráfico e considera equiparado a hediondo. Eu acho que eles não vão pedir isso, porque não estão pedindo a lei de drogas. Mas se vocês forem perguntados, o tráfico na lei está em que artigos? A resposta é no 33 e no 36. A tortura a gente já viu. A gente passou a primeira metade da aula todinha vendo tortura. Foi. Então quer dizer que a tortura é hedionda, né? Não, a tortura não é hediondo. A tortura é assemelhado ou equiparado a hediondo. Significa dizer que recebe o mesmo tratamento. E o terrorismo é um crime que no Brasil ainda não tem uma definição muito uniforme. Onde a gente encontra mais ou menos terrorismo é numa lei chamada Lei de Segurança Nacional, que me traz uma conduta muito próxima ao que seria terrorismo, tá? Pergunta da prova de vocês assim, ó. O tráfico, vírgula, considerado crime hediondo, vírgula, já parou. Tráfico não é considerado hediondo. Tráfico, ele é equiparado ou assemelhado a hediondo. Show de bola? Então, eu preciso saber quem são os crimes hediondos, pessoal, aquela listagenzinha, e quem são os crimes assemelhados, esses três, ou equiparados a hediondo. Show de bola? Podemos andar? Galera, vamos para cá, ó. Aqui a gente repete algo que a gente viu lá na Constituição. Quando eu estava falando das bases constitucionais do crime de tortura, eu apresentei isso para vocês. Ó. Vamos repetir? Os crimes hediondos, pessoal, já viu aquela listagem lá no artigo 1º da lei, né? Um rol taxativo. Muito bem. A prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecente, drogas afins e o terrorismo. Ó, os hediondos e os 3Ts são insuscetíveis de anistia, não cabe anistia. Graça, não cabe graça. Indulto, não cabe indulto. Galerinha, vocês estão vendo aí que lá na lei de tortura, ele não falava que na tortura não cabia indulto, não. Mas aqui na lei de crimes hediondos, ele diz que para tortura não cabe indulto. Então, para tortura não cabe indulto, graça, nem indulto, graça, nem anistia. Isso a gente entende estudando em conjunto a lei de tortura e a lei de crimes hediondos. Né? Na realidade, não é só para tortura, é para todos os hediondos e para tortura, tráfico e terrorismo não cabe anistia, graça, indulto e nem fiança. Todos eles são inafiançáveis. Franklin está dizendo que tem aquela diferença entre as vedações entre hediondo e tortura, né? Como assim, Franklin? Explica melhor aí, tá? Para a gente responder isso aí para a galera também. Tá? O que você quer dizer com isso? Show de bola, pessoal? Muito bem. Vamos andar? Vamos andar. Turma, observações importantes. Pessoal, deixa eu contar uma história a vocês. Mais uma história, né? Mas dessa vez não é brinquedo do cão, não. Tá? Dessa vez não é brinquedo do cão, não. A história é assim. Tá. É isso aí, Frank. É isso aí. Tortura não tem indulto previsto na lei. Mas tortura tem indulto quando ela fala aqui, ó, na lei de crimes hediondos, quando chama tortura de equiparado, ou assemelhada a hediondo. Então, você só pode dizer que não... Você não pode dizer que não cabe, ou melhor, que cabe indulto para tortura, só porque você não viu na lei de tortura, né? Você vai ter que conjugar a lei de tortura com a lei de crimes hediondos para poder dizer que para a tortura não cabe nem anistia, nem graça, nem indulto, tá? Nem anistia, nem graça, nem indulto. Galerinha, deixa eu contar uma história a vocês. Um cidadão, pastor evangélico, estava sendo acusado de abusar sexualmente de 9 crianças.
Só que a lei de crimes hediondos, eu nem contei a vocês, quando ela saiu, quando ela foi publicada em 1990, a lei, chegar até mais perto de vocês aqui para contar essa história baixinho, essa lei, em 1990, ela dizia o seguinte: a pena deve ser cumprida em regime integralmente fechado. Sabe o que significa? Olha para mim aqui, olha para mim. Sabe o que significa pena cumprida em regime integralmente fechado? Significa que Alexandre Nardoni, que cometeu o crime hediondo, que foi punido há 30 anos, vamos arredondar, foi 31 anos quebrado, vamos arredondar para 30, teria que cumprir a pena nos 30 anos trancado num presídio de segurança máxima. Isso era a redação da lei desde 1990. Desde 1990, a lei de crimes hediondos dizia que a pena devia ser cumprida em regime integralmente fechado. Isso significaria dizer que não existia a possibilidade de progressão de regime. Ninguém poderia sair do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Tinha que cumprir a pena toda em regime fechado. Pessoal, quando eu entrei no curso de Direito, porque eu já fiz um curso antes, eu já vim da área de odontologia, fui entrar em Direito em 1995, 94, por aí. Naquela época, quando eu comecei a estudar Direito Penal, eu já via que a lei de crimes hediondos, ela tratava dessa forma, tratava esse ponto dizendo que não podia ter progressão de regime, e eu já achava que ali existia uma inconstitucionalidade. Não era só eu, alguns professores meus que eu tive, alguns amigos advogados, algumas pessoas, umas cabeças mais pensantes, vamos chamar assim, não mais inteligentes, obviamente, mas talvez mais críticas, já achavam que isso era inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal, nessa época, não achava isso inconstitucional. Várias foram as ações dadas entradas no Supremo para discutir a inconstitucionalidade desse dispositivo na Lei de Crimes Hediondos, que dizia que a pena devia ser cumprida em regime integralmente fechado. E nada. Esse pastor evangélico, esse pastor evangélico que foi acusado de abusar sexualmente de 9 crianças, 9 meninos, ele entrou com ação no Supremo, no habeas corpus, alegando que esse dispositivo da lei feria um princípio constitucional que cai na prova de vocês, que é o princípio da individualização da pena. Esse princípio penal constitucional que cai na prova de vocês, chamado de princípio da individualização da pena, ele diz que a pena deve ser aplicada de acordo com as condições pessoais de cada indivíduo. Quando a lei de crimes hediondos, preste atenção, pessoal, dizia que todo mundo devia cumprir a pena em regime integralmente fechado, ela estava tratando igual pessoas que são diferentes. Olha o princípio da isonomia sendo ferido. Eu, por exemplo, era primário. Luan era reincidente. E eu e Luan cumpríamos a pena em regime integralmente fechado, sem ter condição de discutir. Então, isso violava o princípio da isonomia e, consequentemente, o princípio da individualização da pena. O Supremo entendeu isso quando o pastor evangélico levantou essa questão em 2007, 2006, 2007, por ali, e autorizou a progressão de regime dele. Rapidamente, a lei foi alterada. A lei de crimes hediondos sofreu uma grande e profunda alteração em 2007. Em 2007, essa leizinha que está na tela de vocês aí, ó, a Lei 11.464 de 2007, ela trouxe alteração na Lei de Crimes Hediondos. E a gente vai começar a ver que alterações são essas. Vamos lá? Observações importantes. Vamos dar uma lidinha, turma. Vamos aqui que a gente vai para a última riscada da aula de hoje. Observações... Espera aí que eu estou fazendo besteira. Observações importantes. Observações importantes. Está lá. Primeira observação, pessoal. Com a edição da Lei 11.464, passou a ser possível a concessão de liberdade provisória sem fiança, no caso de crimes hediondos e equiparados. E, turma, até 2007, não cabia nem fiança, nem liberdade provisória. De 2007 para cá, continua não cabendo fiança, mas eu posso ter, sim, uma liberdade provisória sem fiança. O juiz pode conceder a minha liberdade
eu não tendo que pagar fiança e eu responder o processo em liberdade. Mesmo nos crimes hediondos e equiparados, sim, para os crimes hediondos e equiparados, lógico. Então, se perguntarem a vocês, o que é que não cabe para hediondos e equiparados? O que é que não cabe para hediondos e equiparados é anistia, graça, indulto e fiança. O que é que cabe para hediondos e equiparados? O que é que cabe? Liberdade provisória, por exemplo, cabe para hediondos e equiparados. Foi com essa lei em 2007 também, pessoal, que nós tivemos progressão de regime. Agora, a lei, no lugar de dizer o indivíduo deve cumprir a pena em regime integralmente fechado, a lei disse o indivíduo deve cumprir a pena em regime inicialmente fechado. Agora o regime não é mais todo fechado, sem possibilidade de progressão. Agora eu começo no regime fechado, mas eu posso sim progredir para o semiaberto, posso sim progredir para o aberto depois, nos moldes que Eider falou aí, que a gente vai falar mais também, já já. Meus amigos, outra observação nesse slidezinho da gente é o seguinte, ó, em caso de sentença condenatória, o juiz vai decidir fundamentadamente se o réu pode apelar em liberdade. Meus amigos, qualquer pessoa que for condenado por um crime hediondo ou um crime equiparado a hediondo, o juiz é quem vai decidir se ele pode recorrer em liberdade ou se ele vai recorrer preso. Essa é uma observação importante da lei de crimes hediondos. Show de bola! E como eu falei a vocês, essa alteração na lei de crimes hediondos, tirando de integralmente fechado para inicialmente fechado, que aconteceu em 2007, admitiu agora a progressão de regime. A única restrição que nós temos hoje é que todos os crimes hediondos e todos os crimes equiparados a hediondos, os 3 T's, né? Tráfico, tortura e terrorismo, devem iniciar a pena, o cumprimento da pena em regime fechado. Devem iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Mas admite-se progressão? Admite-se sim. Pessoal, vamos falar do Alexandre Nardoni? Disse a vocês que o Alexandre Nardoni foi condenado por um crime hediondo a 30 anos de prisão. Alexandre Nardoni era primário. Se ele era primário, olha a progressão dele aí, ó, no quadro, pessoal. 2/5 da pena se ele for primário. Galerinha, antes, o Alexandre Nardoni foi condenado a 30 anos. Se eu pegar 30 e pegar 2/5 de 30, eu vou ter 2 vezes 30, 60, dividido por 5, 12. Alexandre Nardoni pode pleitear, pedir a progressão de regime do regime fechado para o semiaberto, com 2/5 da pena, com 12 anos de cumprimento da pena. Se Alexandre Nardoni fosse reincidente, aí o Alexandre Nardoni só poderia progredir depois de 18 anos. Faça a conta aí. 3/5 de 30, 3 vezes 30, 90, dividido por 5, 18. Show de bola. A Eider perguntou o seguinte, os crimes antes de 2007 continuam com 1/6 da pena? O que ele está perguntando é o seguinte, é que quando o pastor evangélico conquistou o direito de progredir, essa história de 2/5 e 3/5 não existia, a lei não existia ainda. Ele conseguiu através de uma jurisprudência. E aí, qual era a fração para progredir no Brasil lá na lei de execuções penais? É isso que ele está falando. Na lei de execuções penais era 1/6. E esse pastor evangélico conseguiu progredir com 1/6 da pena. Eider está falando assim, Demétrio, os crimes antes dessa lei vão ter o direito de progredir com 1/6? Vão. Essa lei é o que nós chamamos de novatio legis impejus. Ela é a nova lei que piora a situação do indivíduo. É lógico que só pôde progredir com 1/6 quem pediu ao Poder Judiciário, Eider, até a edição dessa lei. Depois dessa lei, entende-se que essa lei ela é melhor do que a lei anterior, porque a lei anterior dizia que não podia progredir, e essa agora diz que pôde progredir. O que aconteceu foi que quando o pastor evangélico conseguiu progredir com 1/6,
Um bocado de gente pediu no judiciário para progredir com o sexto e conseguiu. Mas quando a lei foi editada, aí parou isso. A lei anterior dizia que não podia, essa lei agora diz que pode. Essa lei é novatio legis in melius, na realidade, ela não é novatio legis in pegius. Então agora não dá para você querer ter cometido o crime antes de 2007 e progredir com um sexto, porque você não vai ter o direito disso. Porque antes de 2007, quando você cometeu o crime, não podia nem progredir. Hoje já pode, então tu vai ter que progredir nessa fração aqui, tá? Nessa fração aqui. Meus amigos, vamos aqui, ó. Sebastião tá escrevendo um tratado pra gente aqui. Mas vamos lá, ver tudo. Conforme a mais recente jurisprudência do STF, os condenados por crimes hediondos praticados antes da entrada da lei podem pleitear progressão de regime após o cumprimento da pena de crime hediondo antes de 2007, progressão de um sexto, depois de 2007, 2/5 e tudo mais. Depois piora a situação do agente nessa situação. Mas é como eu disse a você, só vai poder pleitear um sexto quem entrou até a progressão da lei. Porque, na realidade, quando você diz que antes de 2007 ele podia progredir com um sexto, não era isso, não. Antes de 2007 não podia ter progressão. Antes de 2007 não podia ter progressão. Uma decisão autorizou a progressão. Então, quem teve a oportunidade de pedir ao STF isso, o STF saiu concedendo. Essa nova lei, ela veio trazendo realmente a fração de 2/5 e 3/5, mas ela veio melhorando em relação à lei passada. A lei passada não dizia que podia progredir com o sexto, né? Não dizia que podia progredir com o sexto. Esse é um entendimento dominante aí, tá? Bom, o que é que a gente vai encontrar na prova? A gente vai encontrar na prova se pode progredir, se não pode. E pode progredir com 2/5 e 3/5, se ele for primário ou se ele for reincidente. Show de bola? Muito bem, pessoal. Deixa eu só ver aqui um negocinho. Bom, pessoal, eu tenho 3 pontinhos para falar aqui rapidamente. Eu sei que já são 10 horas, mas eu vou terminar aqui, tá? Para a gente poder matar crimes hediondos e não ficar pendente de nada. Prisão temporária em crimes hediondos é cabível? É. Quando a gente estiver falando de processo penal, eu vou dizer a vocês aqui que a prisão temporária ela é de 5 dias, prorrogável por mais 5. Mas se o crime for hediondo ou equiparado, a prisão temporária ela é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Show de bola? Tranquilo? Pessoal, penúltima observação, delação premiada. Vocês sabem o que é delação premiada, né, galera? É a história do X9, do que a gente chama de cabueteiro, que na realidade não é o cabueta, é o alcaguete. Tá? O alcaguete é aquele cara que delata, que entrega os parceiros. Eu coloquei exatamente como está previsto na lei de crimes hediondos. Ó. O participante e o associado que denunciam a autoridade, o bando ou quadrilha, e assim possibilita o seu desmantelamento, vai ter a pena reduzida de 1 a 2/3, né? Vai ter a pena aí reduzida de 1 a 2/3. Essa redução é um prêmio, por isso que o nome é delação premiada. O cara que entrega possibilita o desmantelamento da quadrilha, tem essa redução. Se perguntarem a vocês, na lei de crimes hediondos, há previsão expressa de delação premiada? A resposta é sim. E a última observação da aula de hoje é sobre livramento condicional. Meus amigos, prestem atenção. Qual é a diferença entre liberdade provisória e livramento condicional? Vamos lá? Qual é a diferença entre liberdade provisória e livramento condicional? Turma, não esquece não. Liberdade provisória é antes da sentença. É a liberdade para que você possa responder o processo sem estar preso. O que é livramento condicional? É depois que você foi sentenciado, quando você já está cumprindo pena. Na liberdade provisória, você é solto para responder o processo em liberdade. No livramento condicional, você já foi condenado, estava cumprindo pena e agora você vai tentar cumprir o resto da pena em casa, obedecendo algumas condições. Turma, pergunta da prova de vocês. Pergunta da prova de vocês. Cabe livramento condicional em crimes hediondos e equiparados? A resposta é sim.
Mas existem 2 requisitos que eu sublinhei aí para vocês. Primeiro requisito, precisa você ter cumprido 2/3 da pena. Galerinha, cuidado para não estar chamando Jesus de Genésio. O primário progride com 2/5. O livramento condicional é alcançado com 2/3. Cuidado para não errar isso. Ah, Demétrio, beleza. Se eu já tiver cumprido 2/3 da pena, eu vou poder ter livramento condicional. Mas tem uma outra observação. Dá uma olhadinha aí, ó. Desde que você não seja reincidente específico em crimes dessa natureza. Pessoal, se você cometeu um estupro, cumpriu a pena, tudo direitinho. Aí depois praticou um homicídio qualificado. Pessoal, tu é reincidente. E é reincidente em hediondo. Se você cometeu o estupro, pagou a pena tudo direitinho, depois cometeu um homicídio qualificado, está pagando a pena, não vai ter direito a livramento condicional. Porque você é reincidente específico em hediondo. Para você ter o direito ao livramento condicional, você precisa cumprir 2/3 da pena e não ser reincidente específico em hediondo. Ah, Demétrio, eu tenho que ser primário, é? Não, você pode ser até reincidente. Só que não pode ser reincidente em outro hediondo. Você não pode ter cometido hediondo e hediondo. E querer que no segundo hediondo você ganhe livramento condicional, que você não vai conseguir. Aí você virou reincidente específico. Eu posso sim ter cometido, por exemplo, um furto, depois ter cometido uma epidemia com resultado morte. O segundo não é hediondo, o primeiro não é, o segundo é. Eu posso ter livramento condicional. Eu não sou primário, eu sou reincidente, mas eu sou reincidente não em hediondo. Se eu cumprir 2/3 da pena e não for reincidente em hediondo, eu posso pedir o livramento condicional. Questão da prova que eu vi hoje. Dizia assim, presta atenção, galera, para a gente finalizar com chave de ouro. Para progredir, o indivíduo precisa ser primário, para progredir em crime hediondo, se ele for primário, ele progride com 2/5. Se ele for reincidente, ele progride com 3/5, desde que não seja reincidente específico. Pessoal, olha que questão sacana. Os caras perguntaram assim, ó, para progredir em crime hediondo, se for primário, progride com 2/5. Mas se for reincidente, progride com 3/5, desde que não seja reincidente específico em hediondo. Pessoal, o que danado tem a ver reincidente específico para progressão? Reincidente específico só entra no livramento condicional, não na progressão. Na progressão, eu não quero saber se ele é reincidente ou reincidente específico. Com 3/5 ele pode tentar progredir. Agora, no livramento condicional, onde ele é solto, vai para casa e fica sob algumas condições, é que eu preciso de 2/3 e não ser reincidente específico em hediondo. Beleza? Senhores, a gente finaliza, portanto, 2 leis muito importantes para a aula da gente, para o curso da gente, para a prova da gente, que são a lei de crimes hediondos e a lei de tortura. Pessoal, no nosso próximo encontro de legislação extravagante, eu já vou chegar matando a pau, fazendo questões de hediondo e tortura. Eu não vou dizer nem boa noite, eu vou dizer questão 1, tá? Para a gente começar a conversar sobre tortura e hediondo, relembrando tudo isso. Não esqueçam que amanhã tem o professor de constitucional que diz a lenda que ele é mais ou menos gente boa, só tinha medo de brinquedo do cão quando era criança, mas hoje não tem mais não, tá bom? Meus amigos, eu encontro com vocês na aula de amanhã. Eu queria agradecer a todos, ao professor Fábio pela monitoria. Mais uma vez, eu também achei a aula show de bola e acho que se eu gosto da aula, vocês devem ter gostado também. Vamos lá, dever de casa hoje é ler crimes hediondos, é ler crime de tortura. Valeu, boa noite, grande beijo, grande abraço. Amanhã a gente se encontra. Estudem direitinho. Fiquem com Deus. Até a próxima.